tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha meditação nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O capítulo 7, todo ele, fala sobre a defesa de Estevão. Lembrando que no capítulo anterior, no capítulo 6, logo no finalzinho deste capítulo, ele começa com a instituição dos diáconos e depois ele vai falar sobre Estevão perante o Sinédrio. Ele é acusado injustamente, eles levantam uma calúnia contra o diácono Estevão e após esta calúnia, ele é levado até o Sinédrio. E a calúnia levantada contra a pessoa de Estevão é o seguinte: este varão não cessa proferindo palavras blasfemas contra este local santo e também contra a lei. Então, as testemunhas falsas, eles diziam que Estevão, ele havia proferido blasfemas contra o templo. O templo para os judeus era considerado um lugar sagrado. Por isso que, contra este local santo e contra a lei. E, após esta calúnia ser levantada, ele é levado até o Sinédrio e o capítulo 7, ele vai falar sobre a defesa. Interessante é que quando Estevão ele começa a falar, ele não responde diretamente às acusações daqueles que o acusavam. A sua, vamos dizer assim, a sua defesa apresenta o universalismo do Evangelho. E ele vai falar que Deus não se limita, pode ver que ele começa desde Abraão, do seu antepassado, ou dos seus antepassados. Começando por Abraão, ele vai relatando os demais homens que passaram na história. Diante deste argumento de Estevão, Estevão começa construindo um argumento baseado em que Deus ele não se limita a um lugar para ser adorado. Até porque, antes, quando Deus apareceu a Abraão, depois ele reafirmou, ratificou a sua aliança com Isaac, Jacó, com Moisés e com Davi, todos estes homens, quando Deus encontrou com esses homens, eles não estavam no lugar específico, eles não estavam no templo, até porque não existia o templo ainda. Claro, no período de Moisés existia o tabernáculo, que foi erguido no deserto, e ele era um tabernáculo desmontável. Mas, anteriormente a Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e José, os patriarcas, não existia o templo. Portanto, Deus falava com estes homens. Então, a construção de Estevão é o seguinte: Deus ele não se limita aos seus encontros com homens ao templo. Ele não vincula o seu encontro com o homem baseado no templo. O templo foi depois que construíram o templo. E pode ver que as grandes revelações de Deus que ocorreram na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, todas essas revelações de Deus para com esses patriarcas aconteceram onde? Em Ur, em Harã, no Egito, no Sinai. Então pode ver que Deus ele não está vinculado a um lugar específico onde ele vai falar. Deus, na verdade, ele fala ao homem em qualquer lugar. Ele instituiu vamos dizer, o culto levítico, ele pediu que o tabernáculo fosse construído
apontando para algo maior, mas eles não entenderam. A construção do tabernáculo em si, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel, estava apontando para algo maior. E que algo maior era este? A pessoa do nosso Salvador Jesus. Então, o tabernáculo apontava para Jesus. Tanto o tabernáculo como todos os sacrifícios que eram feitos naquela época apontavam para uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Então, veja bem que Estevão ele vai construindo essa linha de raciocínio. Ele não responde diretamente às acusações feitas contra a sua pessoa, mas ele constrói um argumento tão tremendo, um argumento tão maravilhoso, que ao final estes homens não puderam suportar, a ponto de arrastar este homem para fora e depois apedrejá-lo. Interessante. Então, vamos ao texto que diz o seguinte: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Então, diante das acusações dessas falsas testemunhas, o sumo sacerdote, ele pergunta para Estevão: é assim mesmo? Veja no versículo 2 que ele, como eu já disse anteriormente, ele não responde diretamente, mas ele começa a construir. Então ele começa, Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E fez o quê? E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então veja que Estevão, ele começa a falar para o sumo sacerdote, para os judeus que ali estavam, dizendo o seguinte, que antes de construir o templo, Deus, ele falava com pessoas. E pode ver que ele começa com Abraão, que ele é o pai, vamos dizer assim, dos israelitas, da nação israelita. Foi ele, começou com ele, lá em Ur dos Caldeus. Então, olha, ele falou que o Deus da glória apareceu a Abraão. Não apareceu no templo, mas apareceu aonde? Lá em Ur dos Caldeus, uma terra estranha. Ele diz que apareceu nosso pai quando ainda ele estava onde? Na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então ele estava em Ur. E ele disse: então sai da tua terra e da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus falou com Abraão para que ele saísse deste lugar e viesse para uma terra que o Senhor tinha preparado para ele. E está aí, Gênesis capítulo 12, versículo 1, que é a referência bíblica, o que foi dito pelo Estevão. Ele lançou mão das escrituras, que com certeza Estevão, um diácono profundamente conhecedor das escrituras, ele faz um sermão bem alinhado com as escrituras, muito bem alinhado, contextualizado. E aí ele cita: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então, Estevão, ele cita Gênesis 12, versículo 1. Versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Interessante é que no primeiro chamado de Abraão, ele diz: olha, vai para uma terra, sai do meio da tua terra e da tua parentela. Mas ele ainda leva quem? O seu pai, leva a sua família. Para onde? Para Harã. Após a morte, nós não sabemos quanto tempo que
demorou entre a chegada dele em Harã e a morte do seu pai, mas decorreu um tempo. E após a morte de seu pai, Deus o trouxe o quê? Para esta terra em que vós agora habitais. E ele cita aí Gênesis 12, versículo 5. Olha, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e mais aqui acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Então, capítulo 12, versículo 5 de Gênesis, está informando aí que, após a morte do pai, ele pega o sobrinho ainda, o sobrinho Ló vem com ele, a sua esposa, Sara, que na época era Sarai, e eles vão em direção à terra de Canaã, e chegam à terra de Canaã. E a linha de raciocínio de Estevão continua. Nela não lhe deu por herança, olha o versículo 5, nela não lhe deu por herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Então Deus faz uma promessa a Abraão. Quando ele chegou na terra de Canaã, ele não era dono de nem um pedacinho de terra sequer. O Estevão disse que nem um espaço de um pé Abraão possuía na terra de Canaã. Mas Deus havia feito uma promessa. E quando Deus promete, ele cumpre. Deus fez uma promessa e o povo de Israel, eles ficariam muitos anos como escravos, depois eles retornariam e tomariam posse da terra. Veja que, por ocasião da promessa e o cumprimento dessa promessa, passaram-se centenas de anos. Mas Deus, quando ele promete, ele cumpre a sua promessa. Assim como ele prometeu um Salvador, desde o início, em toda a Escritura, ele prometeu um Salvador e que no tempo certo, no Kairos de Deus, o Salvador veio, que é Jesus. Assim também as promessas que ele fez a Abraão, elas se cumpriram. Apesar de que para o ser humano isso é muito demorado, mas para Deus ele age no momento certo. Por isso que o tempo de Deus chama Kairos. Não que Deus tenha tempo, porque ele é atemporal, está fora do tempo. Mas para ele agir e para que nós possamos entender como ele age no Kairos. Kairos é o tempo oportuno. No momento certo da história, Deus ele intervém na história do homem e aí ele cumpre todos os seus propósitos e também ele cumpre as suas promessas para com este homem. Então, diz aí o Estevão que ele não tinha um espaço de nem um pé. Pode ver que isso está em Gênesis, tem várias referências, Gênesis 12, 7, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei essa terra. Então, Deus aparece para Abraão, interessante que não está vinculado a um templo, não dependia do templo para que Deus falasse com Abraão, ele falou com Abraão, a tua descendência darei essa terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceram. Gênesis 13, 15 também está dizendo, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, a tua descendência para sempre. Então Deus fez uma promessa e ele a cumpriu. Versículo 6, e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Interessante que em outros lugares fala 430 anos. Mas nós podemos entender que isso é um sistema de arredondamento. Lá em Gálatas, quando Paulo escreve a sua epístola, a sua carta às igrejas da Galácia, ele diz, mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Então a promessa foi feita a Abraão. Isso valia tanto para o povo de Israel como para todas as famílias da terra, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então isso
coloca no mesmo grupo, um grupo só, composto por judeus e gentios, através de Abraão, porque da linhagem de Abraão veio o nosso Salvador, que é Jesus. E, voltando aqui ao caso dos 400 anos, como está dito no texto, isto é um sistema de arredondamento, mas que, na verdade, Paulo diz que 430 anos. Tem também Êxodo 12, versículo 40, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Como o Estevão estava em um discurso, ele arredondou para 400 anos. Eu disse, Deus, julgarei a nação para a qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Que lugar é esse? Terra de Canaã, a terra que Deus havia dito que Abraão tomaria posse dela. Apesar de ter vivido e morrido nessa terra e não ser dono dela. Também como Isaac, também como Jacó e José e os demais, até depois de Moisés, o período aí, a peregrinação no deserto, eles não tinham posse desta terra. Eles foram para o Egito, viraram escravos. E depois de 430 anos, aí sim, Deus tira este povo do Egito e traz para a terra de Canaã. Aí sim a descendência de Abraão tomaria posse dessa terra. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó e deste os 12 patriarcas. Então pode ver que Estevão está construindo a ideia. Desde Abraão, que recebeu a promessa, após ele receber a promessa, ele creu, e após ele ter crido, ele faz uma aliança. Então, após ele crer, ele faz uma aliança com Deus. E essa aliança, ela era feita através do quê? Da circuncisão. E após o nascimento de Isaque, Abraão também circuncida o seu filho Isaque, ao 8º dia, e assim a descendência de Abraão, ela seria circuncidada como símbolo da aliança que Deus havia feito com o patriarca Abraão e toda a sua posteridade. E diz aí que de Jacó procedeu as 12 tribos de Israel. E ele começa agora a falar sobre José. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Parece que Estevão estava dizendo, olha, da mesma forma como houve uma divisão entre a família israelita no passado, também está acontecendo nos dias atuais. Assim como os irmãos de José tiveram inveja dele, os irmãos de José tiveram inveja da pessoa de José. E o que fizeram com ele? Venderam-no para o Egito. Mas está dizendo que Deus era com ele. Com ele quem? Com José. Então parece que o Estevão está dando uma alfinetada nestes homens aqui que compunham o Sinédrio. Da mesma forma como os irmãos de José o venderam para o Egito para ser escravo, vocês também entregaram, sendo irmão de Jesus, sendo israelitas, vocês também venderam Jesus, vocês entregaram Jesus para ser morto na cruz. Parece que essa linha de raciocínio que Estevão estava construindo ao longo do seu discurso. E diz o 10, olha só o 10. E o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Então está mostrando aqui o seguinte, olha, os irmãos de José tiveram inveja dele, venderam ele para o Egito, mas Deus estava com ele, Deus foi com José, livrou ele de todas as aflições e concedeu ele graça e sabedoria perante o Faraó, a ponto dele ser constituído governador de toda a nação egípcia e também de toda a casa real.
somente Faraó era maior do que José. Então ele era governador de todo o Egito e de toda a casa real. Está lá em Gênesis 41, 40. Todos esses textos aí que eu estou lendo e foi proferido por Estevão, está registrado lá em Gênesis. Parece que a construção de Estevão é o seguinte: da mesma forma como Deus agiu na vida de José, dando ele graça e sabedoria, Deus também, através do Espírito Santo, estava agindo na vida de Jesus aqui nessa terra. Por quê? Apesar de ter sido morto, rejeitado, Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos. E após ele ressuscitar dentre os mortos, todo o poder foi dado a ele. Todo o poder foi entregue nas mãos de Jesus. Agora, Jesus, ele é o governador de toda a terra. Jesus, ele está assentado no trono e ele é rei por excelência. Ele é o rei de toda a terra. Claro, ele não é rei desse mundo físico, mas ele é rei de um mundo espiritual, o qual todo cristão, discípulo dele, faz parte desse reino. Da mesma forma como José, após passar por todo esse processo de tribulação na sua vida, Deus concede graça e ele se torna governador de toda aquela nação. Jesus também, ele foi perseguido, foi injuriado, maltratado pelos seus próprios irmãos israelitas e foi morto. Mas após ser morto, Deus concede o que a ele? Graça. Deus ressuscita Jesus dentre os mortos. E após ele ser ressuscitado, ele diz lá em Mateus 28, todo poder foi-me dado nos céus e na terra. E ele reina. Ele está assentado no trono e ele domina sobre todo o universo. Prosseguindo aí, o 11, sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e os nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Aqui está relatando como é que Jacó, o restante da família de José, eles foram para o Egito. Por quê? Teve fome na terra de Canaã e o único lugar que tinha mantimentos era o Egito. Então, eles foram para lá comprar, descobriram porque José, ele se deixou conhecer e após ele se revelar aos seus irmãos como José, ele permitiu e trouxe o quê? A sua família para o Egito. E aí começa o processo de crescimento da nação israelita na terra do Egito. E eles cresceram de uma forma tremenda, a ponto de ameaçar o próprio povo egípcio. Eles sentiram-se ameaçados, a ponto de matarem todas as crianças do sexo masculino. Mas, com toda essa perseguição por parte do faraó, que levantou-se após a morte de José, muitos anos se passaram, esse faraó que talvez provavelmente não conhecia os feitos de José para com a nação egípcia, ele começou a oprimir o povo. E Deus viu a tribulação. E aí Deus, ele levanta um libertador. Então sobreveio a fome, devido à fome o povo, a família de Jacó, ela desce para o Egito. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Ele começa a pormenorizar os detalhes da ida de Jacó para o Egito. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. 75 pessoas desceram para o Egito. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, porque Estevão era um judeu e estava perante o Sinédrio, que também era composto de judeus ou israelitas. E eles são nossos pais. E foram transportados para Siquém. E os ossos, né, de Jacó e também
dos antepassados, tanto de Jacó como de José, eles foram levados para fora do Egito. Então foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Então, quando Jacó morre, ele é sepultado em Siquém, lá na terra de Canaã. Este campo onde estava erguido ali o sepulcro, ele foi comprado por Abraão, dos filhos de Amor. 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Olha aí. Então, como se aproximasse o tempo de Deus tirar o povo dele do Egito e tomar posse da terra de Canaã, Deus fez com que a nação de Israel ela se multiplicasse. Diz o texto sagrado que quando eles saíram tinham aproximadamente 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Se nós fizéssemos uma conta aí, 3 pessoas por família, daria aproximadamente 2 milhões de pessoas. Era muita gente. Então Deus abençoou o povo de Israel de uma forma tremenda e eles se multiplicaram na terra do Egito. Apesar de toda a tribulação, de toda a luta, de toda a escravidão, mas Deus estava com este povo. Deus estava cuidando deste povo. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou que com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Eu já falei sobre isso, que eles se sentiram ameaçados, a nação do Egito, o povo egípcio, eles sentiram-se ameaçados e começaram a tratar com astúcia e torturar o povo de Israel e matar também os filhos. Por esse tempo nasceu Moisés, aí entra o libertador, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Então 3 meses ele foi mantido ali, mas não podendo mais ocultar. Aí a mãe dele, Joquebede, ela tomou uma atitude assim de fé. Eu creio que é fé. Colocaram uma criança dentro de um cesto e colocaram ele na água do Nilo, nas águas do Nilo, infestada de crocodilos. É um ato de fé. Ele poderia ser devorado por um animal desse. Terrível. Mas ela confiou em Deus, creu e colocou, e Deus foi com ela, porque Moisés, ele acabou caindo nas mãos da filha do rei Faraó. E por ela ele foi cuidado. E, continuando aí, ele foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Interessante é que o Moisés, ele tinha ciência de que aquele povo escravo ali eram seus irmãos. E então, com 40 anos, depois de formado em toda a ciência, toda a sabedoria do Egito, ele resolveu visitar o quê? Os seus irmãos, os filhos de Israel. E o versículo 24, vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Então, quando ele estava lá no meio, visitando os seus irmãos, ele viu um egípcio oprimindo um hebreu. E ele vinga aquele ato, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não o compreenderam. Novamente aqui, vocês podem ver que Estevão está construindo uma ideia de que Moisés, o libertador da nação israelita, no passado também, no início, foi rejeitado pelos seus irmãos. Assim como o José foi rejeitado pelos seus irmãos, os patriarcas, os 11,
agora que quando Moisés ele toma vingança, quando ele vê ali um israelita sendo tratado injustamente, ele toma ali a defesa e vinga e mata o egípcio. Ele estava pensando o seguinte: quando os judeus, os israelitas, vissem essa atitude dele, eles aceitariam ele como o quê? Como um libertador. Olha, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz. No outro dia, quando ele estava visitando lá os israelitas, ele viu agora que 2 irmãos estavam brigando. Só que agora ele não podia matar o irmão, Moisés era um israelita, não poderia matar um outro israelita. Então ele procurou ser o quê? Ser alguém que estava levando a paz. Ele queria reconciliar esses 2 irmãos que estavam brigando. E ele diz aqui, olha: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Então ele foi rejeitado, ele viu que o fato dele ter tomado vingança e matado um egípcio, esse fato agora já era conhecido de todos. Então os israelitas que presenciaram aquele fato, não guardaram segredo. Eles contaram para alguém e isso caiu nos ouvidos de Faraó. Então o que ele pensou? Então todos já sabem, vou fugir. E ele fugiu e foi para a terra de Midian, onde ele se casou e teve 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, do Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. Até porque eu creio que Moisés ele nunca tinha presenciado algo sobrenatural. Eu creio que tudo aquilo que Moisés sabia do Eterno, do Deus Eterno, era através de sua mãe, Joquebede. O tempo que ele ficou ali na casa de Joquebede, sendo criado para a filha do rei Faraó, Joquebede o ensinou a respeito das promessas, a respeito do Deus Eterno. Então ele sabia sobre Deus somente de ouvir falar, mas ele nunca tinha contemplado uma visão como esta. E quando ele viu esta visão, essa sarça ardendo, essa sarça queimando ali no Monte Sinai, ele ficou maravilhado. E isso chamou a sua atenção e ele aproximou para observar. E aí, nesse momento em que ele é chamado a atenção, ele fica maravilhado, fica curioso, ele aproxima para ver de perto o que era aquilo. A voz do Senhor o chama. Ouviu a voz do Senhor. E aí, Deus se apresenta para ele. Então, por isso que eu creio que Joquebede, ao criá-lo, ela disse, e até mesmo seu pai, não sabemos ao certo, mas talvez sua mãe, seu pai, os irmãos, alguém falou para Moisés que Deus havia feito uma promessa, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, havia feito uma promessa para Abraão, para Isaque, para Jacó. Havia feito uma promessa que o povo dele ficaria escravo numa terra estranha e que depois de 400 anos Deus os tiraria de lá e os levaria para uma terra prometida. Pode ver que Deus se apresenta para Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, quando Deus se apresenta desta forma, com certeza Moisés se lembra: é o Deus dos meus pais. É o Deus que fez uma promessa para os nossos pais. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo,
não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Não porque o Monte Sinai fosse um lugar santo, não. Mas todo lugar em que Deus ele desce e se faz presente, aquele lugar se torna santo. Nós temos que tirar das nossas mentes que 4 paredes, que um lugar específico é santo. Foi isso que aconteceu lá no período de Jesus. Eles olhavam para o templo e pensavam: este lugar é santo, é aqui que Deus habita. Tinha uma ideia completamente errada do que se diz respeito ao local de adoração e onde é que Deus está. Na verdade, todo lugar é santo onde Deus está. Onde Deus está, aquele lugar se torna santo. Aqui era a terra santa porque Deus estava ali no Monte Sinai naquele exato momento, aonde o povo de Deus se reúne, independente do lugar. Dentro de casa, na rua, no templo, debaixo de uma lona, onde quer que este povo esteja reunido, aquele lugar onde a presença de Deus está e o povo reunido em torno do seu nome, aquele lugar se torna santo. E aí Deus fala com ele: tira a sandália, respeito, porque o lugar é santo. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Eu vou meditar somente até o versículo 34. No próximo vídeo, eu estarei dando continuidade no versículo 35. Até porque este capítulo ele é muito grande. Ele tem 60 versículos. Então, eu meditei um pouco mais da metade. No próximo vídeo, eu estarei dando continuidade. Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo.